Bem-vindos à 34ª edição do Roda Viva, um programa que, já sabe, leva um pouco dos Açores até ao resto do mundo e traz um pouco do mundo até aos Açores. Piedade Lalande, Pedro Gomes, sejam os dois bem-vindos numa semana de arranque final para as europeias deste ano, 2019, europeias essas que vão servir para escolhermos os nossos representantes no Parlamento Europeu. Piedade, estas europeias nos Açores foram sui generis este ano, com uma passadeira vermelha ao candidato do PS Açores. É de facto uma festa só para o PS. Eu não acho que seja, porque o ato eleitoral em causa tem maior importância do que isso. Ou seja, nós não podemos nos esquecer de que realmente fazemos parte dessa Europa. É uma fase crítica para a Europa, dadas as alterações político-partidárias que estão em curso, e, portanto, nós não nos podemos demitir da importância do ato eleitoral. É um facto que nos Açores a campanha eleitoral talvez tenha ganho outro figurino, com a ausência de um candidato do maior partido da oposição, e isso pode, de alguma forma, prejudicar o PSD, se nós tivermos em conta os resultados que, entretanto, também foram conhecidos de um estudo sobre a abstenção, em que um dos aspectos que as pessoas inquiridas valorizaram é a proximidade aos candidatos, é o poder fazerem ouvir a sua própria voz. E que essa seria uma das razões que, sendo reforçada por parte dos partidos e por parte dos candidatos, poderia levar a uma diminuição da abstenção. E esse é um dos aspectos que realmente há que contrariar neste ato eleitoral. Os Açores, acima da média nacional, têm-se demitido de participar nas eleições europeias. No último ato eleitoral foi 80% da população que não foi votar. E é interessante ver que, no caso das várias ilhas, é na Ilha de São Miguel que essa abstenção é maior, são 82%. Aliás, do modo geral, em todas as eleições, os açorianos têm sempre uma abstenção elevada, e em todas as eleições, a Ilha de São Miguel tem uma abstenção mais elevada que nas outras ilhas. Portanto, essa é uma realidade que, independentemente das características da campanha eleitoral deste ano, tem que ser compreendida e tem que ser contrariada. Apesar disso, André Bradford fez um esforço. Podia ter feito uma campanha mais de passeio do que aquilo que fez. Exato, e penso que ele tocou em dossiês que têm a ver com a relação dos Açores com a União Europeia, dossiês da agricultura, da pesca, da questão do ambiental, etc. Porque esta campanha a nível nacional tem sido contaminada pelas legislativas de outubro, e muitas vezes o discurso dos próprios candidatos é um discurso mais pensando em Portugal do que propriamente pensando na União Europeia. Também é certo que as pessoas, e isso é revelador sempre que há reportagens sobre a campanha, as pessoas têm necessidade de falar dos seus problemas muito pessoais. E esse é outro aspecto que também nos dá uma noção de que, quando se trata de eleições autárquicas, as pessoas estão muito mais próximas e, se calhar, votam muito mais, e é uma realidade, porque, no fundo, sempre que há um candidato de um partido qualquer a beira-se de um cidadão, o que ele vai dizer é o seu problema cotidiano, o seu problema diário. Portanto, há que fazer a pedagogia junto do eleitorado em geral, mas em particular do eleitorado mais jovem, de que a realidade europeia é uma realidade que também mexe com o nosso cotidiano, que há muitos benefícios... Cada vez mais. E há benefícios que os jovens têm hoje, há benefícios que as regiões têm hoje, há benefícios que os Açores têm, fruto da integração portuguesa de Portugal na União Europeia, que são devido a esta grande família que é a Europa. E esse afastamento tem que ser contrariado. Agora, é um facto que nem sempre os próprios candidatos ajudam a aproximar as pessoas do cerne do que está em causa nestas eleições. E eu penso que esse é um aspecto, de novo volto a dizer, que justifica em parte a abstenção, que é o afastamento não só do que é isso da Europa, mas do que é que a Europa me pode ajudar enquanto região. Já vamos falar da abstenção e do estudo que está em cima da mesa. Pedro Gomes, o Partido Social Democrata, nos últimos dias, nas últimas sondagens, distanciou-se dos valores da primeira sondagem, ainda antes da campanha eleitoral, portanto, da pré-campanha. É caso para dizer que Rui Rio devia ter ficado quieto em vez de ter feito campanha, ou foi o ter-se trazido, que em parte foi também responsabilidade do Partido Socialista, o debate para as questões internas que fez afastar o potencial eleitorado? Estamos a falar sempre de sondagens, como é óbvio. Naturalmente. É claro que
A nacionalização dos temas da campanha produziu este efeito. António Costa foi e já agora, desculpe interromper, e a retirada dos candidatos do mercado, porque parece que só aparecem os líderes partidários. Sim, embora no caso do PSD isso não seja exatamente verdade. No caso do PS, António Costa tem sido omnipresente em todos os momentos de campanha, nos diversos comícios, nos diversos eventos. Os ministros do governo têm desfilado pelos palcos políticos desta campanha. Do lado do PSD tem-se assistido, ao contrário, uma certa reserva do Rui Rio, com Paulo Rangel a sobressair, e esta semana, finalmente, Rui Rio entrou na campanha, numa ação de campanha, num primeiro comício, e até agora único, em Aveiro. O discurso nacional na campanha serve a António Costa. E tanto serve a António Costa que, em plena pré-campanha para as europeias, António Costa geriu o dossiê dos professores de modo a provocar uma crise política, ameaçando a demissão do seu governo. E o PSD e o CDS, que foram os partidos que governaram Portugal no governo anterior, em tempos difíceis, tiveram que tomar medidas difíceis, e sobretudo o PSD, que assumiu sempre, publicamente, politicamente e na área governativa, um papel de guardião da boa despesa pública e de responsável por colocar as finanças públicas nos eixos e resgatar Portugal das mãos dos credores, assumiu isto como um património político, acaba por perder justamente este qualificativo, este adjetivo político, quando no Parlamento vota a reposição do tempo de serviço e a recuperação da remuneração dos professores. E claro que António Costa aproveitou isto de uma maneira muito hábil e este aproveitamento e a gestão desta crise política semi-artificial, direi eu, mas politicamente muito útil, acaba por ter uma consequência nas perspectivas e nas percepções eleitorais, e as sondagens todas não deixaram de demonstrar. Há uma queda abrupta do PSD e da intenção de voto do PSD, agora projetando-se nas legislativas. Creio que os partidos portugueses acabaram por diversas razões, acabaram por ir atrás desta ideia de discutir as questões nacionais nas europeias e, naturalmente, que o maior partido da oposição, o PSD, sai fortemente penalizado. Agora, se olharmos para as sondagens, o que nós acabamos por verificar, curiosamente, é que as intenções de voto do ponto de vista percentual, embora nas eleições, na tradução das intenções de voto nos mandatos, o PS possa ter mais vantagem, possivelmente, e o PSD com mais dificuldade em manter o número de deputados que tem atualmente, o que é verdade é que nós estamos com valores percentuais praticamente colados aos valores das eleições de 2014. No fundo, o PS aqui parece ganhar a todos, o PSD parece perder a todos. Um bocadinho. Exatamente. E os partidos mais pequenos disputam entre si uma franja mais residual do número de deputados que se elegem em Portugal. Agora, o que é verdade é que o fenómeno da nacionalização da campanha não é exclusivo de Portugal. Se percorrermos aqui o mapa geográfico e atravessarmos a fronteira, em Espanha está a acontecer o mesmo. A discussão é uma espécie de segunda volta das eleições legislativas, em que se fazem 17 eleições autonómicas e eleições municipais no próximo domingo, e a discussão é uma discussão de política nacional, uma forte discussão de política nacional. Espanha, neste momento, não tem governo ainda. Pedro Sánchez ainda nem sequer revelou como é que vai constituir o seu governo. O Congresso... Pedro Sánchez estará à espera do resultado eleitoral das próximas autárquicas e das autonómicas, bem como das europeias, para procurar o melhor parceiro. Claramente para perceber se consolida sociologicamente e eleitoralmente a vitória nas eleições legislativas, e vive-se um compasso de espera em Espanha com estas eleições a serem uma espécie de segunda volta das legislativas. Eu penso que há um aspecto que nós falamos aqui no outro programa e que se calhar é a dimensão mais transversal às campanhas na Europa, que tem a ver com a emergência da extrema-direita e, portanto, a questão dos populismos e a questão da extrema-direita, que esse sim parece ser um dossiê em que todos os países estão preocupados, ou pelo menos alguns países são mais preocupados, e recentemente em Portugal houve uma tentativa, pelo menos foi anunciado, que António Costa terá se aproximado de Macron e dos liberais para tentar antecipar uma aliança ou uma cooperação a nível do Parlamento Europeu que possa contrariar a eventual emergência de uma extrema-direita. Penso que esse é um aspecto que talvez seja o mais europeu desta campanha, é o receio que alguns países têm de uma maior afirmação da extrema-direita. Uma das questões que se aponta para a abstenção
precisamente, voltando ao tema da abstenção, é o facto das pessoas não sentirem os seus assuntos resolvidos. E essas eleições europeias, pela distância, pela, muitas vezes, incompreensão dos efeitos que tem a governação da Europa no nosso dia-a-dia, pode levar a esse distanciamento e à construção desses mitos de soluções fáceis que vêm dos populismos, quer à esquerda, quer à direita. Pronto, eu penso que esse é o aspecto central, cada vez mais, e nós temos visto em relação a várias situações que, até a nível sindical, né, vimos que há emergências de novos sindicatos que passam a representar mais as necessidades e os anseios de determinadas classes dizer aquilo que as pessoas querem ouvir. Exato, eventualmente também é isso, mas o certo é que no fundo tem a ver com esses canais de comunicação e com o sentido da representatividade. As pessoas querem sentir representadas e querem que a sua voz seja ouvida, e muitas vezes as grandes estruturas partidárias ou os grandes sindicatos começam-se a funcionar em roda livre, e uma das respostas dadas no tal estudo sobre a abstenção dizia fechados sobre si próprios, ou seja, essas organizações partidárias, quando começam a funcionar sem ouvir, apresentando-se ao eleitorado apenas nas campanhas eleitorais com algum discurso supostamente de proximidade, acaba por ser muito pouco. As pessoas querem que as suas opiniões, querem ter oportunidades, querem ter fóruns onde aquilo que pensam e aquilo que sentem possa ser realmente ouvido e tenha consequência. Não é só ouvir e depois não haver consequência da voz dos eleitores. Eu acho que esta é... O que se esperava com os novos mídias, que vêm desde a emergência dos blogs, passando pelas redes sociais, era um pouco isso, um pouco a diversificação também, transversalmente à sociedade. Aliás, isso é um dado importante, porque a emergência dos tais populistas, uma das armas que têm utilizado é exatamente as redes sociais, ou seja, eles têm-se apoderado de uma nova forma de chegar às pessoas, de comunicar, que os grandes partidos não têm utilizado. E, no fundo, eles estão a usar uma estratégia que acaba por ficar mais emocionalmente mais próxima do eleitorado. E este aspecto é interessante porque... acompanhando o fenómeno da comunicação dos partidos nas redes sociais, a rede social mais utilizada em Portugal é o Facebook, depois é o Twitter, residualmente o Instagram, mas o que é verdade é que nós vemos os pequenos partidos muito mais ativos, por exemplo, nas redes sociais do que os grandes partidos. Isto é notório nesta campanha para as europeias, e, sobretudo, os grandes partidos usam as redes sociais numa lógica absolutamente institucional. A fotografia da ação de campanha, a declaração do candidato, o vídeo do evento, e não há praticamente interação. A partilha da notícia que já saiu no jornal tradicional. Os partidos mais pequenos têm uma eficácia muito maior. Produzem conteúdos próprios dedicados às redes sociais. Exatamente. Têm fóruns de debate. Produzem conteúdos, têm fóruns de debate, usam as redes sociais, estas plataformas, para dialogarem diretamente os candidatos com as pessoas, sobretudo com o eleitorado mais jovem. Isto coloca-nos aqui também uma outra questão, que é o modo como se faz campanha. Nos Açores, a nível nacional, nós vimos, enfim, as tradicionais arruadas, que são verdadeiramente, então, nesta campanha eleitoral, são verdadeiramente bolhas montadas para as televisões. Não mais do que isso. Porque não há multidões nas ruas a seguir os candidatos, há o barulho dos tambores, da música, o envolvimento das bandeiras, mas não há mais do que isto. Cria-se um momento televisivo, um momento comunicacional televisivo para uma photo opportunity, e não mais do que isto. E isto leva-nos aqui a pensarmos se, de facto, este estilo de campanha tradicional nas europeias e nas outras eleições, que é das arruadas, dos jantares comícios, dos concertos que hoje já se fazem menos, mas que há anos se faziam, se de facto este tipo de campanhas são os tipos de campanhas que estão adequadas ao público dos novos dias. Julgamos todos, se calhar, que não, mas também os partidos não conseguiram inventar formas diferentes de fazer campanha. Agora, que é verdade que os partidos políticos portugueses e as forças políticas portuguesas utilizam mal as plataformas de comunicação para se relacionarem com as pessoas, isto é verdade. Isto depois provoca, a Piedade usou até uma expressão que me parece interessante, uma proximidade efetiva, quer dizer, aqui provoca a sensação do afastamento efetivo. Do afastamento efetivo. E eu creio que os partidos têm que começar a ir por aí. Os partidos populistas usam, de facto, e o discurso populista passa muito bem nas redes sociais. É uma das ferramentas
em Portugal, em Espanha, em França, No Brasil, na nos Itália. Estados Unidos, Mas pronto, mas sejam aqui nesta linha europeia em que nós estamos aqui a olhar e a pensar o que é que vai acontecer no domingo. Porque se percebe, e os... Garantidamente vai haver procissão de Sucessão de Cristo milagres. Sim, como acontece há 300 anos. Não é? Agora, naturalmente também que se percepciona uma mudança, eu não direi um terremoto, mas uma enorme mudança na representação parlamentar no Parlamento de Estrasburgo. Isto é, as duas grandes forças, os dois grandes blocos europeus socialistas O Partido Socialista Europeu e o Partido Popular Europeu provavelmente vão sofrer uma erosão muito E grande. joga-se também o futuro do Reino Unido. Não, naturalmente, vivemos aqui momentos, eu direi em alguns aspectos quase esquizofrénicos. Não é? No Reino Unido, eu acho que a esquizofrenia é a expressão adequada No Reino Unido é uma coisa absolutamente incompreensível. incompreensível para todos. Eu creio mesmo que... Dentro do Reino Unido, pouca gente compreenderá o que se está a passar. Exatamente. É mais um caso daqueles em que os políticos, principalmente os dois grandes partidos, estão fechados entre si próprios e estão preocupados nas próximas eleições. E sobretudo, o Reino Unido veio também demonstrar, mais uma vez, um outro aspecto que me parece também perturbador das democracias, que é como é possível fazer uma desfragmentação quase instantânea, como se fosse um pudim instantâneo, do sistema partidário. Qual é o partido que está à frente nas sondagens para... É aquele que quer sair da Europa. É aquele que quer sair da Europa. Um partido construído, montado em cima do joelho, não há outra expressão, à pressa, e é o partido que reúne 30% das intenções... 33% das intenções de voto. E em torno de uma pessoa. E em torno de uma pessoa... Nigel Farage. Exatamente. Mas este fenómeno é mais instantâneo aqui no Reino Unido, mas nós assistimos a um fenómeno de desconstrução do sistema partidário em França com Emmanuel Macron, que em poucos meses fez uma candidatura presidencial e o seu movimento La France en Marche, transforma-se em partido político e vai às eleições e ganha as eleições legislativas. Em Espanha assistimos aos Ciudadanos e ao Podemos num processo um pouco mais lento. Em Itália assistimos a isto com o movimento do 5 estrelas do Beppe Talvez Grillo. em Portugal não esteja a pegar tão bem estes partidos com novas designações. Exatamente. Agora, há uma certa rigidez do nosso sistema partidário ainda. Agora, este é um fenómeno novo na Europa nos últimos anos. É uma desfragmentação completa dos velhos sistemas partidários, que se vai refletir no Parlamento Europeu também, numa desconstrução das duas grandes famílias que repartiram entre si. Um bocadinho é contraciclo, não é? Porque o que se pensava para a Europa era que íamos ter, à semelhança dos Estados Unidos e da Inglaterra, que íamos ter aqui uma questão de bipolarização. Exatamente. Um pouco ao centro, não? Um partido mais de centro-esquerda, um partido mais de centro-direita, e que este seria o grande centrão que governaria a humanidade. Mas parece que a Europa está a dar um sinal contrário, com líderes europeus a fazerem pressão para que isso aconteça. O caso de Salvini em Itália, que está a tentar reunir, está a reunir entendimentos políticos para construir uma grande liga europeia no Parlamento Europeu que possa ser um bloco de decisão ou um bloco influenciador das decisões. E há um aspecto que eu acho que é importante também nesta... Uma grande liga europeia contra a Europa. Contra a Europa. Nesta transformação que estás a caracterizar, há um aspecto importante que é estes novos partidos não têm na sua designação a sua componente ideológica, são extremamente transvestis, vamos assim dizer, com friendly. Têm no fundo uma imagem de marca simpática, mas escondem por trás de si correntes ideológicas muito concretas, ou de extrema-direita ou de extrema-esquerda, portanto, ou seja, o cidadão é em parte iludido pela apresentação destas forças, enquanto que num Partido Socialista, no Partido Social Democrata, há uma corrente ideológica que se apresenta na própria designação do partido. Esta era a visão tradicional dos partidos. Hoje em dia os partidos, como esse partido no Reino Unido, faz-se à volta do Brexit, quer dizer, o Brexit passa a ser uma espécie de corrente de pensamento que não é uma causa, mas que se transformou num fator agregador de votos e de eleitores. O eleitor vai atrás apenas do Brexit, mas o que é que está atrás do Brexit ou deste partido que se chama Brexit? Eu penso que isto revela também um caráter muito emocional, pouco racional, e uma cultura política, uma literacia política que se calhar não é tão coesa quanto aquilo que a gente gostaria de... É verdade. Se calhar a democracia no Reino Unido não é tão democracia e tão literada como nós... A mais velha democracia do mundo sofre uma nova, moderna e forte erosão.
e que leva à desconfiança acerca das instituições. Porque, repare-se, hoje os britânicos e os europeus olham para o governo e perguntam o que é que este governo governa? Em que temos ministros do governo a dizer que o novo acordo que a senhora May apresentou esta semana, afinal, não foi suficientemente debatido no governo. O Parlamento já se enredou em votações contraditórias sobre o Remain ou o Leave. Não conseguimos perceber o que é que se está a passar e o que é verdade é que os britânicos também creio que não percebem bem o que é que se está a passar e seguramente a Rainha de Inglaterra, no seu papel de Rainha, verá também com grande preocupação o estado das instituições europeias. Essa intenção de voto no partido de Nigel Farage é preocupante do ponto de vista do Brexit. Pergunto isso no sentido de que havia aqui a ideia no resto da Europa de que, afinal, a votação dos 51% para a saída tinha sido um equívoco e que os ingleses não querem sair. Mas, afinal, têm a primeira oportunidade de pôr uma cruzinha num voto, escolhem o partido da saída. Essa é a questão interessante. O Reino Unido começou a votar na quinta-feira e, embora os resultados só se saibam no domingo, como em toda a Europa, mas esse é um dos aspectos importantes, que é perceber se os partidos que defendem a permanência conseguem ter uma votação equilibrada mais próxima do partido Brexit do Sr. Nigel Farage. Se isso acontecer, pode haver aqui um espaço político para se pensar na possibilidade de um segundo referendo. Se isso não acontecer e se a diferença for muito grande e houver uma pulverização eleitoral significativa, em que de facto os 30% que o partido do Brexit possa vir a obter o distancia muito dos outros partidos, provavelmente matará a questão de um hipotético segundo referendo, que parece que agora era a intenção da senhora Theresa May. Mas que está-lhe a tirar votos, porque ela está já com 8% de intenção de voto. Completamente. Agora, a senhora Theresa May teve que gerir um processo do qual não foi tida nem achada e não minimamente culpada. Não saiu a tempo desse eu gostava ainda de dizer aqui mais duas coisas que me parecem importantes também para concluirmos aqui esta breve análise da questão dos nacionalismos e dos populismos europeus, que é, vamos para olhar, em Itália provavelmente a Liga do Sr. Salvini vai ganhar as eleições, em segundo lugar o movimento 5 Estrelas do Beppe Grillo. Na Polónia, o partido que está no poder do senhor, do atual Primeiro-Ministro, que sucedeu a Donald Tusk, um dos gêmeos Kaczynski, vai ganhar as eleições com um discurso também fortemente nacionalista e suspeita-se que a Polónia poderá colocar na mesa política das negociações com a Europa uma possível saída. Essa é uma das questões também centrais. A França, a Front National, agora já não é Front National, agora a União Nacional da senhora Marine Le Pen, está à frente nas sondagens e possivelmente vai voltar a ganhar as eleições europeias, como aconteceu em 2014. Em Espanha, o Vox não vai ganhar, mas aposta em replicar o bom resultado que teve nas legislativas e ter assento no Parlamento Europeu. Portanto, nós olharmos aqui para o coração da Europa, nós percebemos que, de facto, o nacionalismo está a emergir e que a possibilidade que Salvini pretende de constituir aqui uma Liga Europeia anti-Europa e que possa ajudar a decidir a constituição ou a designação, melhor dito, dos principais órgãos da União Europeia, desde logo o Presidente da Comissão Europeia, pode ser aqui, de facto, um dado muito relevante que faz com que a configuração política parlamentar do Parlamento Europeu seja muito diferente nos próximos tempos. Não deixa de ser estranho que esses movimentos nasçam em países que são grandes beneficiários da União Europeia, em vez de serem contributors. Sim, é verdade, mas também é preciso perceber que, por exemplo, no caso da Itália, a Itália sofreu também uma crise política grave, uma crise económica e financeira muito grande. Itália não tem a dimensão de Portugal. E as medidas que foram aplicadas pela União Europeia à Itália foram bastante mais suaves do que aquelas que foram aplicadas a Portugal ou à Grécia. Há um fator também que não se pode esquecer, que é, de alguma forma, são partidos ou são forças políticas que apelam muito à questão do individualismo e do pensar primeiro em nós e depois neles. Que aliás, como se viu na questão dos refugiados, exato. Em Itália foi central. À volta das fronteiras, à volta da entrada dos migrantes, à volta da segurança, da questão da proteção do emprego para os locais, de uma certa xenofobia em relação ao estranho, ao estrangeiro. Portanto, esse discurso
começa a encaixar num sentimento de alguma cansaço, se quisermos assim, de alguma parte da população que deixou de estar disponível para ajudar o outro, para pensar no outro, para ser solidário. E isso, eles aproveitam-se desta fragilidade humana, dessa baixa até dos direitos humanos, ou do valor dos direitos humanos, para infiltrarem novas respostas políticas. E que, de facto, como as pessoas sofrem na pele as questões da insegurança, sofrem na pele as questões do desemprego, da recessão económica, claro que as pessoas estão muito mais disponíveis para este discurso da simplicidade, da facilidade, da resposta imediata, de uma certa não ideologia evidente, que no fundo todos estes partidos assumem e dizem, bem, a democracia não serve. Nós temos aqui outras formas de fazer democracia. Mas é pela democracia que vão ocupar o lugar do poder. Claro, e em democracia conquistam estes lugares. Exato. Em democracia conquistam os lugares, dizendo que a democracia não serve, e nós temos aqui uma forma de nos relacionarmos diretamente. Portanto, o pressuposto é sempre uma relação direta com as pessoas. Seja através dos meios eletrónicos, seja de um contacto direto, seja de um plebiscito, transformando cada ato eleitoral num plebiscito às políticas, mas o que é verdade é que não confundamos democracia com os regimes instalados. Naturalmente. Obviamente, se as pessoas escolherem, é uma escolha democrática. Claro. Não é? Agora, nós não podemos achar que o eleitor é válido quando escolhe um e é inválido quando escolhe o outro. Em democracia, tanto se independente das nossas simpatias ou dos nossos apetites. Em democracia, tanto se pode escolher um partido democrático como um partido comunista democrático. Nós sabemos que o Hitler foi eleito, não é? A questão é depois o que é que acontece quando ocupam o poder. Claro, quando ocupam o poder, fragilizam as instituições democráticas, fragilizam os mas isso até aqueles que se dizem mais democratas os mecanismos de checks and balances e, portanto, depois deixa de haver o controle social, o controle dos médias. Isto é típico. Mas também isso é revelador de uma certa falta de visão prospectiva da parte do cidadão que não está muito preocupado com o futuro ou com aquilo que vai acontecer. Precisa de resolver os seus problemas quer resolver os problemas imediatos. E, portanto, essa é a linguagem que cola facilmente uma campanha eleitoral, é eu vou-te resolver o problema que tens hoje, não o problema que a geração seguinte. E esse, no fundo, também... Mas isso nós não podemos desacreditar-nos completamente desta nova Europa, ou desta Europa do futuro, porque em paralelo com este discurso, que é o risco, que é aquilo que penso que nós teremos que combater ou evitar nas próximas eleições, há também o discurso de estamos num mundo que está a perder equilíbrio, que as questões climáticas estão-nos a prejudicar, o ambiente é preciso repensar a relação do ser humano com a natureza. Portanto, eu penso que existe também uma corrente de consciência cívica e de responsabilidade que talvez seja protagonizada por partidos mais pequenos, por vozes minoritárias, mas que não deixa de ser uma corrente importante na atualidade. O Brexit podia ter servido para reforçar os laços entre os restantes da União Europeia. O atraso do Brexit veio complicar um bocadinho. Foi um processo muito mal conduzido. Nuno, deixa-me, bem sei que as conversas, e a prova disso, o nosso debate é isso mesmo, as conversas são como as cerejas e levam-nos às vezes por caminhos mais fugidios. É preferível tratarmos um tema bem tratado do que três maltratados. Por isso... Sim. Eu ainda gostava de fazer aqui uma referência ainda à questão da abstenção. A Piedade referiu aqui o estudo feito pela Universidade dos Açores para a Assembleia Legislativa de avaliação, um estudo de natureza sociológica sobre a natureza do fenómeno da abstenção, e uma das conclusões, de facto, é as pessoas queixam-se muito que os políticos não são próximos. Mas também é preciso dizer que as pessoas também usam mal os mecanismos de proximidade dos políticos. E repare-se, nós nos Açores temos o privilégio de sermos próximos uns dos outros. É verdade que, para a Assembleia Legislativa, o círculo maior, o Círculo de São Miguel, elege 20 deputados, não é um círculo com uma dimensão muito grande, poderia ter aqui uma dimensão mais pequena e assegurar aqui uma ligação mais próxima, uma identificação mais próxima entre os deputados e os eleitores, mas o que é verdade é que vivemos numa terra pequena em que nos cruzamos todos em todo o lado, no café, no supermercado, na rua, na igreja, nas nossas atividades. Os políticos não são incontactáveis. E as pessoas também usam pouco os mecanismos de participação política, usam pouco as redes sociais, usam pouco os mails, usam pouco os meios de chegar aos deputados. E usam mal, diga-se de passagem. E tem sido usam com base em notícias falsas e em rumores e boatos. Há aqui um problema de cultura também, de cultura de contacto, porque se formos ver com atenção... Essa campanha eleitoral trouxe uma novidade, do discurso da União Nacional. Eu percebo que da parte de André Bradford, para combater a abstenção, dificilmente poderia dizer outra coisa. Mas o Partido Socialista de Santa Maria reagiu a que
o PSD estava a usar os problemas da saúde e da falta de médicos em Santa Maria como arma de arremesso político. A diretora regional da Solidariedade também veio dizer que a pobreza estava a servir de arma de arremesso político. Até parece que não se pode falar dessas coisas. Claro, mas voltamos aqui no caso do Açores, um problema diferente, que é o PSD não tem candidato, o PSD Açores não teve candidato nestas eleições europeias, e puxou sempre, durante estes tempos de pré-campanha e campanha, puxou sempre os temas regionais como forma de intervir politicamente. À exceção daquela visita que o Alexandre Guardas fez à União Europeia, ou à Comissão Europeia, que me parece, por um lado, uma tentativa de dizer nós estamos aqui preocupados com as questões dos Açores, mas ao mesmo tempo, na minha opinião, revela um certo distanciamento em relação ao Partido Nacional, ou seja, para todos os efeitos, o Partido Nacional tem uma lista de candidatos, tem uma lista de futuros eurodeputados, e serão essas pessoas a serem eleitas que deverão ser os porta-vozes das necessidades e dos anseios dos Açores. E eu penso que o PSD, mesmo não tendo candidato próprio, o PSD Açores, deveria ter uma relação de confiança e de grande proximidade a quem vai ser eleito, porque são eles que vão estar nas instituições. Alexandre Guardense diz que cada vez que os Açores estiverem em causa irá falar diretamente com a Comissão Europeia. Nós sabemos... É preciso que a Comissão queira falar com ela. Sim, exatamente. E sobretudo eu acho que o PSD cometeu um erro de se ter afastado do debate das europeias nos Açores. Exato. Mesmo não tendo candidato, eu julgo que o PSD Açores teria feito bem se tivesse abordado esta temática pela forma que quisesse, em conferências, colóquios, mas sobretudo mostrar aos açorianos que têm pensamento, tem um lastro histórico longo de intervenção, de representação dos Açores nas questões europeias, e deveria mostrar isso aos açorianos. E mostrar também que, sobre as matérias que são importantes para os Açores, o PSD está com os açorianos, tem voz sobre os problemas e tem pretensões políticas que quer assegurar. Eu penso que todos os partidos na região perderam essa oportunidade de fazer uma campanha diferente, de abandonarem as arruadas, os jantares e as t-shirts, digamos assim, que são habituais nas campanhas mais tradicionais, e de passarem a fazer momentos de debate, momentos de discussão de ideias, momentos de aprendizagem para o cidadão comum do que é que realmente está em causa numas eleições europeias. E se calhar, usando as redes sociais, usando outras formas de chegar às pessoas e evitando até a poluição. Aliás, isso houve uma baixa grande de cartazes e de material dos adereços todos. Dos adereços, acho que houve uma quebra bastante a esse nível. Mas sim, posso dizer que há placares, aqueles que são obrigatórios, estão vazios. Portanto, isso já é revelador. Já é preciso repensar tudo isso. Sim, eu acho que sim, porque as câmaras municipais colocam áreas específicas para... São obrigadas a colocar. Mas isso já não Nacional de Eleições obriga. Mas isso já não corresponde. Isso, no fundo, tem 30 anos de atraso. Não é? Nós 40. Ou 40. Estamos numa outra fase e eu acho que os partidos têm, em cada momento de uma campanha eleitoral, uma oportunidade para serem inovadores e criativos nas formas de chegar às pessoas. E esta oportunidade falhada, entre aspas, no PSD Açores, foi evidente. Ou seja, não tinha candidato, não tinha alguém para na rua fazer aquele contacto tradicional, mas tinha uma oportunidade para falar dos temas que lhe interessa e das questões que estão em causa agora nestas eleições. Isso não basta. É evidente que as questões económicas são muito importantes para nós e o apoio da União Europeia é essencial para o desenvolvimento dos Açores. Isto é indiscutível em áreas dos transportes, da agricultura, das pescas. Obviamente que viveríamos pior e teríamos muito mais dificuldades se não tivéssemos os recursos dos fundos comunitários para sustentarem o nosso desenvolvimento. Agora, a discussão sobre a Europa e a discussão da nossa participação na Europa não pode limitar-se só a este aspecto. É verdade que este aspecto é decisivo para o nosso desenvolvimento, é decisivo porque está em discussão um orçamento, um novo quadro comunitário com uma diminuição de cerca de 7% dos fundos alocados a Portugal, um orçamento que reserva para a Comissão uma fatia muito maior de fundos para ela própria gerir, ao contrário do que sucedia em quadros comunitários anteriores e no atual, que está em vigor ainda até 2020. E até uma alteração de paradigma. Completamente. Em cima da mesa neste momento é uma alteração completa do paradigma. Agora, já foi anunciado há 7 anos no último quadro e que foi sendo feita gradualmente e que nós aqui na região agora as questões... Os nossos programas são praticamente iguais ao que eram em 1986. Mas essa que é a questão. Era aí que era esse aspecto que eu ia abordar. Que é, faz sentido ou não faz sentido do ponto de vista da estratégia política legislativa da União Europeia, faz sentido nós continuarmos a insistir, nós, regiões ultraperiféricas e os Açores nomeadamente, continuarmos a insistir na manutenção dos atuais mecanismos de apoio às regiões ultraperiféricas ou
deveríamos pensar em desenhar novos mecanismos de natureza diferenciadora, mais adequados aos novos desafios de desenvolvimento para as regiões ultraperiféricas. Isto é, as políticas de apoio... que nos permitam ter alguma esperança de que as coisas vão ser diferentes. Naturalmente. As políticas o facto é que o programa POSEI sofreu poucas alterações nos últimos anos. É um dos mecanismos de combate à ultraperiferia. Exatamente. E qual é o resultado? Claro. Estamos mais periféricos, estamos mais pobres, estamos mais divergentes da União Europeia. Naturalmente. E num balanço de avaliação é preciso perguntar, este programa cumpriu o seu objetivo ou não cumpriu? Precisamos de um outro programa de uma outra natureza que não seja apenas uma adaptação, uma derrogação de medidas comunitárias, ou seja um programa desenhado de outro modo. Deixa-me só terminar só para dizer isto. Precisamos ou não precisamos de ter um POSEI transportes, um POSEI para a economia azul, de que tanto se fala, mas que só tem uma tradução prática na parte do POSEI tradicional quanto às pescas. Esquecendo tudo o resto, esquecendo toda a outra dimensão. Que a economia azul não é pescas. A economia azul não é pescas. E depois, no fundo, é a discussão do papel das regiões, de uma Europa das regiões, do papel das regiões no processo de decisão da União Europeia. Mas o que eu queria acrescentar aí ao que tu estás a dizer é que esse papel das regiões e essa afirmação da ultraperiferia no âmbito das medidas europeias só se consegue realmente de uma forma eficaz se houver produção científica de investigação e de informação e de mapeação até de informação estatística que permita fundamentar as reivindicações políticas, porque não se pode argumentar, por exemplo, ao nível das pescas... Só porque sim, claro. Porque a nossa pesca artesanal é realmente, para dar um exemplo, a nossa pesca artesanal é realmente uma realidade específica, porventura não existe na Europa, que é preciso proteger de uma forma concreta. Isso também não é bem assim, porque nas Ilhas Faroe ela existe. Mas não existe, se calhar, com as características... É muito parecida com a nossa. Mas em termos de comunidades marítimas e das nossas características sociais, históricas, culturais, é provável que nós tenhamos alguma especificidade. A questão é que nós temos algumas comunidades onde, de facto, a pesca artesanal representa uma grande almofada para o desemprego e para o combate à pobreza. Mas, por exemplo, há um tema que se cruzei, por acaso estive recentemente a ler uma das recomendações da União Europeia que falava-se da questão das mulheres no universo da pesca, que é uma realidade completamente invisível, que ninguém conhece, porque na prática elas estão no universo da pesca, mas não estão identificadas como tal. Estão naquilo que se chama o backstage. Mas que não é valorizado e que contribui socialmente para situações de dificuldade económica e de alguma precariedade das famílias ligadas ao setor da pesca. Portanto, há realidades que a União Europeia diz é importante identificar, valorizar a formação e as mulheres que participam no universo da pesca. Mas quando envia uma orientação dessas da União Europeia, depois é necessário que a nível local, a nível regional, haja um conhecimento da realidade que permita realmente criar as medidas que possam operacionalizar essa diretiva. E isso penso que no mundo da agricultura, no mundo da pesca, no mundo das indústrias locais, no mundo das indústrias tradicionais que nós temos, desde o tabaco, a conserva, ou o açúcar, o ananás, etc., é necessário ter conhecimento da nossa realidade, ter conhecimento das nossas fragilidades e das nossas potencialidades e argumentar com base nisso. E isso implica uma maior proximidade, já falamos nisso há uns tempos atrás, uma maior proximidade entre o governo e as instituições que trabalham na pesquisa e na investigação, uma maior necessidade desse trabalho científico e de investigação para suportar as decisões políticas. E a região só se vai defender e só se vai conseguir afirmar como pequena região se conhecer-se muito bem o seu potencial, e se conhecer muito bem os seus recursos, e se conhecer muito bem quais são também os seus pontos fracos, que é preciso contrariar, porque encontrar soluções ou terapias que já foram utilizadas noutros locais como se fossem eficazes, por exemplo, aquilo que está a acontecer na tentativa de renovar quer o setor agrícola, quer o setor pescatório, reduzindo os efetivos para aumentar a qualidade daqueles que produzem, a ideia em si é positiva, é lógica, mas a prática é muito diferente. Levar as pessoas a deixarem de ter os animais, ou levar as pessoas, por exemplo, um dos fenómenos na pesca é o pescador deixar de ser profissional e passa a ser pescador lúdico e vai vender no mercado negro um peixe que supostamente devia passar pela lota. Portanto, há fenómenos que vão acontecendo, como todas as medidas na área do defeso, que são importantes do ponto de vista dos estoques marinhos, dos nossos estoques de pesca, e até recentemente veio uma notícia que aparentemente só foram autorizados 6
licenças para a apanha da Lapa, e a pergunta que se faz é: irá ou não ser cumprida esta orientação? É preciso que alguém fiscalize, né? Ainda essa semana foi notícia, aliás foi notícia hoje de manhã nos jornais, o saque na zona reservada do Dori. Né? Porque quando as medidas são demasiado distantes da realidade, a realidade encarrega-se de se resolver de forma diferente. Nós somos... Quer na pesca, quer na agricultura, há um regresso à desregulação. Quer dizer, houve a tentação de, ao nível da União e aqui ao nível local, tudo tinha que passar por uma fatura, por um rótulo. Agora parece que o pescador vai poder vender diretamente a quem quiser, o pequeno agricultor familiar vai poder vender a quem quiser. Há uma assunção do erro. Não é? Nós estamos numa ultraperiferia geográfica, económica, que nos condiciona em tudo. O mercado único não é o mesmo nos Açores ou no centro da Europa. A dispersão geográfica e o afastamento do continente tem aqui declinações muito severas. Mas estamos entre dois grandes mercados, o mercado europeu e o mercado norte-americano. E não tiramos disso grande partido, diga-se de passagem. Com exceção do posicionamento geoestratégico, que é uma coisa que só quem olha para nós e que precisa desse posicionamento é que valoriza, até porque nós não temos forma de o valorizar diretamente. Eu vou dizer uma coisa que pode parecer contraditória. O mercado não se abre. Eu acho que nós somos pequenos e acho que nos devíamos especializar em ser pequenos, porque é aquilo que os grandes não conseguem ser. E eu acho que nos falta esta visão. Nós somos pequenos, mas queremos ser grandes. Não, eu acho que nós somos pequenos e temos que nos especializar em ser pequenos. Somos pequenos. Assumirmos como pequenos, sermos muito bons em 3 ou 4 áreas em que somos capazes... 20, mas que sejam áreas que sejamos de facto bons. E não deixar massificar aquilo que não é massificável. Não é massificável. E é aqui que nós podemos, de facto, ter sucesso. E escolher os mercados-alvo, escolher as áreas estratégicas do nosso desenvolvimento, alocar recursos e, sobretudo, fazer isto numa perspectiva de 1 ou 2 gerações. Porque o que nós fazemos, de um modo geral, é a perspectiva do imediato. Para o ano, para daqui a 2 anos, não pensamos nos Açores a 25 anos ou a 50 anos. 50 anos, então, é uma ilusão, nem pouco mais ou menos. Mas isto é a nossa maneira de ser portuguesa. Agora, eu creio que uma região pequena, periférica, pobre como a nossa, bem localizada do ponto de vista geográfico, tem de facto, e com um conjunto de potencialidades, tem de facto a possibilidade de poder fazer isto. Agora, precisamos é ter aqui, eu diria quase um pacto de geração, a pensar nas próximas gerações para encontrarmos as nossas áreas de atividade, as nossas áreas de interesse, que podem partir das nossas atividades tradicionais, que algumas delas devem partir na área, por exemplo, da produção agrícola, da área da produção do leite, mas também na área da investigação, da ciência, das comunicações. Nós temos condições excepcionais para isto, nós gozamos aqui da nossa localização geográfica, de uma paz, de uma tranquilidade que muito poucos sítios do mundo podem oferecer, e isso tudo pode fazer com que nós possamos investir aqui num conjunto de aspectos, nós já falamos aqui destas questões algumas vezes, e que nos possam colocar aqui numa dianteira europeia, usando bem os recursos comunitários, os recursos europeus, que também estão orientados para uma filosofia diferente, que já não é aquela dos meios tradicionais de produção ou da construção de infraestruturas. Agora, isto obriga-nos também aqui a uma mentalidade diferente. Isto é, se nós dizemos aos eleitores que têm que ter uma mentalidade diferente para contactarem com os seus deputados e com as instituições, também se diz aos políticos que tenham uma mentalidade diferente para olhar, para anteciparmos o futuro hoje. E por falar em futuro, queria só dar aqui 2 notas, ou 3 notas sobre 3 aspectos destas eleições ainda. Primeira, o voto em mobilidade. A possibilidade de, com 8 dias de antecedência, as pessoas, sem terem de ser... Foi um facto conseguido. Um facto conseguido. Votaram 20 mil eleitores, me parece uma boa ideia. Acho que devemos olhar para esta experiência... Contributo para o combate à abstenção. Com um grande carinho, com um grande entusiasmo. E era uma das estratégias apontadas no estudo sobre a abstenção, era que fosse feito o voto antecipado. O voto antecipado, em que as pessoas não precisam invocar o motivo, fazem um simples pedido por mail a dizer que quer votar numa mesa de voto do sítio onde vão votar. E é preciso também ver-se que, portanto, isto aconteceu no domingo antes das eleições e 90% das pessoas inscritas no voto antecipado foram votar. Ou seja, significa que são pessoas que tenham quiseram mesmo vontade de votar. Embora o processo não tenha corrido muito bem, porque os serviços não estavam preparados para
para em Lisboa para esta Para a quantidade de gente que um estava disponível para um dos isso. meus filhos esteve mais de uma hora na fila em Lisboa para Mas votar. isso também foi um cálculo errado das mesas de voto para a quantidade de claro, pessoas inscritas. mas, não é? primeiro aspecto positivo, que nós devemos olhar para ele com interesse, melhorá-lo e poder torná-lo um instrumento útil para próximas eleições. Segunda nota, vamos ter, se calhar, um problema com a abstenção que resulta da inscrição automática nos cadernos eleitorais dos nossos imigrantes. Esse já é o fenómeno que vem de trás, não é? Que agora se vai agravar, que agora se agrava com a alteração também recente da lei da nacionalidade, facilitando a possibilidade da aquisição da nacionalidade, o que significa que vamos ter mais 1 milhão de eleitores, sendo pouco provável que tenhamos mais 1 milhão de votantes no domingo. E a abstenção nacional, que é de cerca de 60%, possivelmente poderá vir a subir, e vamos, se calhar, descobrir amargamente que... Essa análise fazemos para a semana, se não te importa. Muito bem. Tá bom? Esta semana, coube à Piedade Lalonde a trazer-nos uma sugestão de leitura. Eu serei a última, ela vai ser a última. Eu trouxe-vos o livro de Nádia Murad. Já falámos dela há umas semanas atrás, porque ela foi laureada com o Prémio Nobel da Paz em 2018 e foi uma das figuras que eu destaquei em relação ao ano 2018. Este livro tem por título Eu Serei a Última, conta a história que ela viveu no cativeiro quando foi vítima da Jihad do Estado Islâmico. Conta a história de uma mulher que perdeu a mãe, os irmãos que foram assassinados e que hoje em dia é embaixadora da boa vontade das Nações Unidas. Esta é uma obra biográfica, foi editada em novembro de 2017, portanto antes de lhe ter sido atribuído o Prémio Nobel. É editada pela Objetiva, que faz parte do grupo editorial do Penguin Random House, e acho que é um livro duro, violento, mas que coloca o dedo na ferida, por isso ela diz que espera ser a última a ser vítima da violação sexual em contextos de guerra, onde muitas vezes as mulheres são o elo mais fraco das populações, e por isso acho que é um livro de leitura obrigatória. E que tem um prefácio de uma advogada que se notabilizou na defesa dos direitos das mulheres e dos direitos humanos, Amal Clooney, a esposa do conhecido ator de cinema. Uma sugestão de leitura para esses dias que vão ser de festa aqui pela Ilha de São Miguel. Vamos festejar em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Já sabe, nós voltamos para a semana, nos canais do costume, nos mesmos canais onde poderá acompanhar a cobertura que a SMTV vai fazer das festas em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Muito obrigado aos dois. Boas festas. E até lá, boas festas e boas festas. Haja saúde.